Estamos de volta e agora vamos falar do futebol nacional ou futebol gaúcho, Valdir? Não, só para lembrar, né, a rodada de hoje à noite. Do brasileiro da Série B. Brasileiro, porque tem o Internacional às 21, mas o Juventude já deve estar jogando. Que hora é o Juventude? Às 8h30 hoje. Às 8h30. Às 8h30 hoje pela Série B do Brasileirão, 22ª rodada, então Paraná Clube e Juventude. E às 21h30 no Gigante da Beira-Rio, expectativa de no mínimo 35 mil torcedores, Internacional e Paysandu. Lembrando que se o Internacional vencer o jogo hoje à noite, assume a liderança do Brasileiro Série B. Vamos ao G4, Valdir? Vamos ao G4, então. O G4 que tem hoje o América Mineiro com 41, o Internacional que joga na noite desta sexta tem 39, Vila Nova de Goiás 35 e o Ceará 34. Coladinho no G4 ali o Juventude, quinto colocado também com 34 pontos. O Brasil de Pelotas hoje fecha a primeira parte da tabela, é o 10º colocado com 30 pontos. Quantos pontos tem o Vila Nova? O Vila Nova de Goiás, 35. 35. Ele vai a 38 hoje, porque ele joga em casa e joga contra o ABC, que está em franco descendência. O jogo amanhã às 16h30 em Goiânia. E qual é o outro, quarto colocado lá? O Ceará pega o Náutico hoje lá no Ceará. O jogo começou às 7h15. O Náutico. Pois é. É um clássico nordestino, né? Nordestino, Náutico. Mas eu acho que tá o jogo para empate aí, né? Clássico é clássico, né? E no Z4 hoje da Série B do Brasileirão, Santa Cruz, Figueirense, Náutico e ABC, 3 equipes do Nordeste e o Figueirense aqui da região Sul. Pois é, e o Santa Cruz e o Figueirense já caíram da A para B esse ano, né? Exatamente, tanto o Santa como o Figueira no ano passado estavam na Série A do Brasileiro e hoje estão na zona de descenso. E já estão quase para a Série C. Aí. Quase na C, né? E olha lá, hein? Tem que cuidar, né? Vamos falar de Série C, Valdir? Vamos falar de Série C. A Série C do Campeonato Brasileiro que tem o Ipiranga de Erechim. O Ipiranga de Erechim, que joga amanhã às 15h30 lá em Tombos, interior de Minas. Tombense e Ipiranga de Erechim. O Ipiranga que no momento é o 3º colocado do Grupo B, faltando 3 rodadas para terminar a primeira fase. Então, olha, um empate lá não é mau resultado, né? Mas o Ipiranga tem assim alguns jogos bem complicadíssimos. Tem, se eu não estou enganado, o São Bento pela frente, né? Ele joga então com o Tombense, né? Tombense amanhã. O Tombense que hoje, qual é a classificação do Tombense? O Tombense hoje que está em 7º lugar com 19. Com 19. Está 2 pontos. Depois, na outra semana, ele joga em casa contra o São Bento. São Bento que é o líder. O líder atualmente. Já está classificado virtualmente. Então, de repente, vai pegar o São Bento já se poupando, sangue doce. Então pode fazer aí os 3 pontos em casa. E na última rodada ele vai sair para jogar fora. Pega o Botafogo da Paraíba, o Botafogo de Ribeirão de São Paulo, o Botafogo que está na briga para buscar a classificação. Está com 5º lugar com 21, a mesma pontuação do 4º colocado. Hoje estariam classificados São Bento, Tupi, Ipiranga e Volta Redonda. Volta Redonda tem 21, o Botafogo da Paraíba também 21. O Botafogo que tem 3 jogos, joga em casa contra o Tupi, daí joga contra o Tombense fora e na última rodada em casa contra o Ipiranga. Olha, esse jogo aí pode estar valendo a classificação. É verdade. E no G4 do Grupo A, que é o grupo da região Nordeste, na Série C do Brasileiro, hoje, Sampaio Corrêa, CSA, Fortaleza e Clube do Remo. E estariam caindo hoje para a Série D do Campeonato Brasileiro. No Grupo A, o Confiança e o Asa. E no grupo aqui da região Sul-Sudeste, a equipe do Macaé e Mogi-mirim. Na minha opinião, o Mogi-mirim já foi. O Mogi-mirim já perdeu um jogo por VO, porque não tinha pago o salário, e no dia foi contra o Ipiranga, foi os 3-0. Contra o próprio Ipiranga. Porque não tinha almoço para os jogadores. Se os jogadores não almoçaram, como é que vamos jogar sem almoço? Não dá. E aí não entraram em campo. Eu não sei como agora eles estão administrando lá, se conseguiram pagar ou não, mas o salário já estava bastante atrasado e daí no dia do jogo não tinha almoço. Aí os jogadores não entraram em campo. Então eu não sei como é que eles estão administrando isso aí agora.
E o VO é interessante, né? Que deu 3-0 para o Ipiranga. O resultado do VO é 3-0. Interessante que nos nossos campeonatos aqui, é assim, tu tem o VO, tu é eliminado, tu é afastado da competição, tu não joga mais. Perdeu por VO, tu não nossos joga campeonatos mais. Locais aqui, né? Tem VO. E eu não sei como hoje na CBF, continua, né? Na CBF, no regulamento da Série C, se a equipe perde o segundo jogo por VO, é eliminada automaticamente da competição e perde a vaga por 2 anos. Por 2 anos, pois é, mas então aí ele ficou por um jogo, então se ele tivesse mais um VO, ele estava fora. Eu não sei, daqui a pouquinho, se é o motivo justificado, mas isso não é motivo justificado de jogadores não ter jogado. Ainda mais uma competição de visibilidade nacional. De visibilidade nacional e eu digo assim, aconteceu, estava indo, deu um acidente, quebrou o ônibus, deu uma, né? Isso eu acho que, não foi possível chegar lá, nós estávamos indo. Mas nós estávamos jogando em casa. Não entrar em campo porque não tinha comida para os jogadores, o time não tem. Fica complicado. Não vi nem na Várzea isso. É difícil, né? Não vi nem na Várzea. É lamentável. Mas, Valdir, teremos jogos da Série A do Campeonato Brasileiro amanhã e no domingo. E tem o líder jogando amanhã, né? Exatamente, amanhã, então, Fluminense e Vasco da Gama às 16 horas, clássico carioca. E às 19 horas lá no Itaquerão, Corinthians e Atlético de Goiás. 3 pontos para o Corinthians, Valdir? Esse é o jogo. Bem que o Corinthians está se dando mal justamente contra os Lanterna, né? Contra o Vitória. Tu viu quanto o Chapecoense agora? 46 minutos e o Jô fez o gol. O Jô fez, mas nem ele acreditou, né? O último lance do jogo. Bateu nele, passou por todo mundo e o goleiro desviou do goleiro daí porque bateu nele. E aí, uma vitória, né? Mas, Valdir, quais são os outros jogos do final de semana da Série A? Bom, nós temos um clássico em São Paulo, que é o clássico dos milhões, vamos dizer assim, porque foi 2 times que gastaram bastante, né? Palmeiras e São Paulo. Tem o Avaí e Chapecoense, também o clássico lá em Santa Catarina. A Ponte Preta vai jogar contra o Atlético do Micali, né? O Bahia contra o Botafogo. Flamengo e Atlético Paraná. O Cruzeiro e Santos. O Curitiba e Vitória e o Grêmio Esporte. Esse jogo acontece no dia 2 de setembro. No outro sábado. No outro sábado, né? É o jogo que o Grêmio vai popar o gramado, pediu para não jogar nesse domingo, porque dia 31 tem o jogo na quarta-feira, não, na quinta-feira. Quinta-feira tem um jogo Quinta-feira, Seleção Brasileira e Equador na Arena. Na Arena, né? Então é um jogo aí que está chamando muito atenção, mesmo já o passaporte carimbado, né, para a Rússia, mas o Brasil está realmente querendo continuar. Ficar na primeira colocação. Para ter as vantagens. Na Série A do Brasileiro hoje, então, com a vitória do Corinthians no meio de semana, o Corinthians foi a 50 pontos. Em segundo lugar, a maior diferença de campeonatos em ponto ruído até hoje, 10 pontos do segundo colocado. 10 pontos do Grêmio, que tem 40, Santos 37, Palmeiras 33, Flamengo 32 e Cruzeiro com 30. Hoje o chamado G6 e no Z4 hoje, São Paulo, Vitória, Avaí e o Atlético de Goiás. E o São Paulo, será que é o time grande que vai ser rebaixado esse ano? Normalmente, um grande é difícil. Ano passado foi o Internacional dos grandes, né? Nos anos anteriores foi o Vasco, Botafogo, Palmeiras, Corinthians, Grêmio. Por enquanto, não. O São Paulo agora é São Paulo e Flamengo, eram 3, né? Que não tinham caído, né? E o Cruzeiro? O Cruzeiro não caiu ainda. Então, dos grandes, tem Cruzeiro, Flamengo e o São Paulo. E o Santos, o Santos também nunca caiu. Nunca caiu. São 4 equipes, o Santos, o São Paulo, o Cruzeiro e o Flamengo. Então, o São Paulo, acho que esta vez o São Paulo não vai ajudar. Eu acho mesmo com o Marquinhos Trocote lá? Pois é, a gente está torcendo, ele passou aqui no santuário aqui. Talvez isso ainda que está segurando ele, que ele ainda não caiu, né? Porque senão... Mas, Valdir, vamos falar da Primeira Liga rapidamente. Sim. A Primeira Liga... Não esquece, nós temos jogos da base, né? Exatamente. A Primeira Liga que terá, digamos... Já tem jogo quarta-feira, já, né? Quarta-feira, os jogos das quartas de final, jogos únicos, no Mineirão, Cruzeiro e Grêmio. E
Lá em Londrina, Londrina e Fluminense. No Beira-Rio, às 7h30, tem Internacional e Atlético Mineiro. Lembrando que Cruzeiro e Grêmio, às 15h10, novamente Cruzeiro e Grêmio. E só acontece Grenal se for uma final, né? Somente na final, Só na final, porque o vencedor aqui, ó, só dando assim, o vencedor de Internacional e Atlético Mineiro enfrenta o vencedor de Londrina e Fluminense. Cruzeiro e Grêmio, o vencedor de Cruzeiro e Grêmio vence o vencedor do jogo Flamengo e Paraná. Flamengo e Paraná que jogarão em Cariacica. 5 times da Série A e 3 da B. 3 da B. Da B aí nessa... Mas vamos falar os jogos das equipes da região, rapidamente. Vamos lá. Teremos jogos, então, pela segunda fase do Campeonato Gaúcho de Juvenil. Neste sábado, às 19 horas, em Campo Bom, no Sadi Schmidt, 15 de Campo Bom e Ivoti, um clássico regional. Que se enfrentaram muitas vezes no tempo do Estadual de Amadores. Estadual Amador. Grande clássico aí, quando reunia os 15 de novembro e a tempo não acontecia. Agora começa a acontecer nas categorias de base, né? Também teremos amanhã, sábado, às 15 horas, em Bento, Esportivo e Igrejinha. E aqui no Estádio do Vale, neste sábado, às 15 horas, Novo Hamburgo e Juventude, jogo com a arbitragem do Douglas Perdomini. O Novo Hamburgo, treinado pelo Edinho Rosa, buscando uma vitória para se aproximar do grupo de classificação. Muito bem. Nós teremos a rodada completa da Copa Paulo Santana. Como é que está o Igrejinha aí? Temos aqui a classificação. O Igrejinha que empatou em 1-1 com o Real, né? O Real. O Igrejinha que empatou em 1-1 com o Real, está no grupo B, o grupo da região... 2 jogos, 2 empates do Igrejinha. Grupo do Metropolitano. A Aimoré tem meia dúzia de pontos, o Cruzeiro tem 5, o Igrejinha tem 2, o São José tem 1 e o Real Capão tem 1 pontinho. 1 pontinho. E agora joga então, o Igrejinha joga quando? Os jogos do final de semana da Copa Paulo Santana. Vamos a toda a rodada. Amanhã, às 15 horas, em Eldorado, tem Grêmio B contra Guarani de Bagé. Amanhã, às 18h30, em São Leopoldo, no Estádio Cristo Rei, tem Aimoré e Igrejinha. Neste domingo, Esse jogo é dia 26, é? Amanhã, daí, às 18h30. No domingo pela manhã, em Nova Prata, às 11 horas, tem Nova Prata contra o time B do Internacional. E também teremos neste sábado o jogo entre Amandaí, Valdir. Real e São José. Às 15 horas no estádio Módulo Esportivo, Real e São José, jogo que terá arbitragem de um hamburguense. O Pinheiro? Quem é que... Jonathan Pinheiro, juiz. Jonathan Pinheiro, muito bem. Que ele sim, realmente faça uma grande arbitragem lá. O Jonas que a gente tem que convidar e trazer ele aqui. Diz que a hora que a gente quiser, ele está à disposição aí, se ele não estiver trabalhando. Então, o Real que é a grande novidade nessa Copa da Federação. Que é um time de empresários que tinham muitos jogadores, não tinham onde botar os jogadores, montaram um time para fazer. E isso vai ser a tônica, eu acho, daqui uns tempos, mais principalmente nessas copinhas, né? O Pedro já está nos avisando que... Vamos nessa daí? Temos que ir embora, Pedro? Temos que encerrar a semana, Pedro? Posso falar de uma informação do futebol potiguar rapidamente? Rapidamente. O Globo ontem, então, se classificou para a fase de grupos da Copa do Nordeste do ano que vem. O Globo que tenta, no final de semana, reverter a vantagem dos baianos. Que foi? Eles perderam para os baianos o primeiro jogo da semifinal da Série C do Brasileiro, o Juazeirense. O Globo perdeu por 3-1, tenta reverter, mas já está classificado para a Série C. E o Operário do Gersim Guzmão joga na segunda-feira às 21h50, né? Em casa contra o Atlético Acreano, o primeiro jogo lá 0-0. Quer dizer, empate com gols agora da Acreano. Então, da Acreano. Tem que ganhar o Operário. Tem que ganhar. Dizendo isso, eu estou indo embora. Vamos então, nessa? Posso deixar contigo aí? Pode. Então vamos nessa. Vamos lá, né? Agradecer o carinho que o pessoal nos recebeu mais uma vez em casa, desejar a todos um feliz fim de semana e eu faço um convite para vocês. Permaneça com a programação da Vale TV. Nós voltamos segunda-feira e a partir das 19h30 no Esporte na TV. Uma boa noite.